Exercícios de fixação. No exercício 1, vocês vão completar as lacunas, que são os espaços, com um dos pronomes pessoais abaixo. Ele, ela, eu, nós, ti e vocês. Então, para cada frase aí, vocês vão completar com um desses pronomes, certo? São 6 pronomes, então vocês vão completar os espaços com um desses pronomes. Exercício 2. Vocês vão fazer como exercício anterior. São pronomes pessoais também, tá? Só que aqui é do caso oblíquo. Então, comigo, contigo, consigo. Vocês vão ler a frase e completar com um desses pronomes. Exercício número 3. Vocês vão completar as frases com a palavra vossa ou sua. São pronomes de tratamento, certo? Então, vocês vão ver direitinho quando é que eu uso vossa, quando é que eu uso sua. E vão completar as frases abaixo. Exercício número 4. Vocês vão completar as frases com os pronomes de tratamentos adequados. Então, vocês vão ver aí a letra A, B e C. Então, vocês vão ver qual é o pronome que eu uso quando eu me refiro à princesa. Qual é o pronome que eu uso quando eu me refiro ao Papa? E qual é o nome que eu uso quando eu me refiro, aqui de acordo com a frase, vocês vão ver, tá? Com quem é que está falando. Exercício número 5. No exercício número 5, vocês vão empregar, quer dizer, usar. Qual é o pronome demonstrativo que vocês vão completar as frases abaixo? São 8 frases e para cada uma está entre parênteses qual desses pronomes vocês vão completar. Ora direitinho quando é que eu posso usar um desses pronomes e leiam a frase corretamente, certo? Nós vamos agora para os exercícios do livro didático. Então vamos lá? Livro didático, página 183. Aqui vocês vão ler o trecho que é escrito pelo João Cabral de Melo Neto. É um poema chamado Morte e Vida Severina. Vocês vão ler um trecho desse poema e vão responder as questões abaixo, certo? Primeira pergunta, letra A. Qual é o significado das formas verbais retirar e retirando no poema? Então, vocês vão ler o poema, então vocês vão ver que aqui aparece a palavra retirar e depois aparece também, ó, o que me fez retirar. E depois tem aqui embaixo também a palavra retirando. Qual é o significado dessas duas formas verbais aí no poema? Letra B. De que maneira seria possível a velhice chegar antes dos 30 anos de idade? Então, vocês vão ler direitinho o poema e observar a situação em que ele vivia. Por que, então? De que maneira seria possível a velhice chegar antes dos 30 anos de idade? Letra C. Que pronome de tratamento? Então, nós já trabalhamos pronome de tratamento. Então, vocês vão ver aí que pronome de tratamento é utilizado no poema. Letra D. Em que situações se costuma utilizar esse pronome de tratamento? Então, quando é que nós usamos esse pronome de tratamento que aparece aí no poema? Letra E. A quem o eu lírico está se dirigindo ao utilizar esse pronome de tratamento? O eu lírico, como nós já trabalhamos, o eu lírico é quem está falando no poema, é o eu do poema. Então, a quem ele está se dirigindo? Para quem que ele está falando aí no poema? Letra F.
Por que o eu lírico utiliza esse pronome de tratamento para falar a quem ele está se dirigindo? Então, vocês vão ler direitinho o poema. Por que é que ele utiliza esse pronome de tratamento? Letra G. Que outro pronome de tratamento poderia ser utilizado mantendo o mesmo sentido que o do poema? Então, vocês vão observar que aí no poema ele utiliza um pronome de tratamento, mas também ele poderia usar um outro pronome de tratamento. Que pronome seria esse? Exercício número 2. O uso do pronome de tratamento, senhor, senhora, geralmente revela respeito do falante por seu interlocutor em razão de uma diferença de idade, de posição hierárquica. Em alguns casos, entretanto, pode revelar diferenças sociais ou de situação econômica, ou ainda uma ironia. Explique o que o uso de senhor ou senhora expressa sobre a relação entre os interlocutores nas frases abaixo. Então, os interlocutores são as pessoas do discurso, é quem está falando. A letra A. Não quer comprar um chocolate, senhora? Nessa frase aí, é uma pessoa vendendo doces a uma motorista no trânsito de uma grande cidade. Na letra B. Chefe, a senhora vai me dispensar mais cedo hoje? É um funcionário dirigindo, a sua superiora. É um funcionário falando com a sua chefe. Na letra C. O senhor já fez a lição? Então, é o pai se dirigindo ao filho. Então, é o pai falando com o filho. Então, aqui foi usada a palavra senhora, lá na frase A. Na frase B, utiliza senhora também. E na frase C, a palavra senhor. Então, aqui, dentro dessa situação aí, olha, qual a relação entre esses interlocutores? Quem está falando com quem aí na frase, tá? Mais uma atividade do livro didático, agora na página 193. Vocês vão ler de novo esse poema e vão responder as questões abaixo. Então, lendo o poema, questão A. Que situação inusitada é apresentada no poema? Essa palavra inusitada aí quer dizer que é uma frase, uma palavra fora do comum. Que situação é essa? Situação que não é usual, que está diferente aí. Que situação diferente é essa apresentada no poema? Na letra B, o pronome ela refere-se a que substantivo presente no poema? A quem está se referindo o pronome ela? Na letra C, explique o uso desse pronome no poema. Na letra D, se o pronome ela não fosse usado no poema, como ficariam os versos? Seu sentido mudaria? Então, vocês vão observar bem aí. Aparece aqui, a palavra ela. A quem está se referindo essa palavra ela? Então, vocês vão ler o nome do poema e ler o poema para responder essas questões, certo? Questão número 2. Vocês vão agora ler o texto abaixo e responder as questões a seguir, certo? Então, leiam direitinho o poema para poder responder as questões. Letra A. A expressão esses amigos está se referindo a quem? Então, vocês vão ler direitinho aí onde aparecem esses amigos e vocês vão ver a quem está se referindo esses amigos, certo? Aqui no finalzinho,
Em alguns dias choramos, em outros rimos sem parar, pois sabemos que esses amigos nunca vão nos abandonar. Então, leio o texto inteirinho para vocês identificarem quem são esses amigos e a que ele está se referindo. Na letra B, por que o autor utilizou o pronome esses nessa expressão? Então vocês vão ver porque esses, né, foi utilizado aí nesse trecho aí. Exercício 3. No exercício 3, vocês vão ler a frase e responder as questões abaixo. Então vamos lá. Meu irmão não suporta quando o nosso quarto fica bagunçado. E quando isso acontece, o resultado é um irmão estressado. Então vamos às questões. Letra A. Substitua o pronome isso pelo termo correspondente, tá? Quer dizer, a palavra isso aqui, ó, está se referindo a quê aí no texto, tá? Então leiam direitinho e aparece isso aqui, ó. Isso acontece. E que é isso que acontece? Letra B. Que palavras ficaram repetidas com a substituição do pronome isso? Então, se você repetir, se você tirar esse pronome isso aqui, que palavra que será repetida aí? Então, tente tirar e ver aí qual seria a palavra que seria substituída. Na letra C, como você pôde observar, existe a possibilidade de escrever essa frase sem o pronome demonstrativo. Então, qual é a função do pronome nessa frase? Qual é a função, né, desse pronome que aparece aí nessa frase? Então, vocês vão observar bem e responder. Na letra D, a repetição intencional de palavra geraria que efeito de sentido? Então, o fato dessas palavras se repetirem, qual o efeito que ela teria aí nesse exercício? Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Assistam o vídeo com a explicação da matéria e dos exercícios. Respondam no caderno os exercícios de fixação e os exercícios do livro didático da página 183 e 193. Qualquer dúvida, eu e a professora Fernanda estaremos à disposição de vocês. Tenham um bom fim de semana e bons estudos.